Você está escutando o podcast do Programa de Formação Cênica da Alfaiataria, um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal. Este é o podcast do Programa de Formação Cênica da Alfaiataria. Em cada episódio, conversaremos com a equipe que participou do projeto, alunos bolsistas, ministrantes de oficinas, orientadoras, sobre estratégias de formação, ensino, aprendizado, desafios, pesquisa e práticas artísticas do corpo. Em julho de 2025, nós lançamos uma convocatória aberta para alunos e artistas iniciantes das artes cênicas, que tivessem propostas de pesquisas para desenvolver durante o período de 3 meses, com orientações e participações em ações pedagógicas como oficinas, fala pública e compartilhamento da pesquisa com o público. Foram selecionados 6 alunos que receberam bolsa para trabalhar em suas propostas no espaço da Alfaiataria, situado em Curitiba. No podcast de hoje, nós temos a presença dos alunos bolsistas do Programa de Formação Cênica da Alfaiataria, Noe Carvalho, Silvester Neto e Jaque Livre. A gente pede agora para vocês já se apresentarem e falarem um pouquinho sobre o objeto de pesquisa de vocês, de onde vocês partiram e como está o desenvolvimento até agora. Quem quiser começar, fica à vontade. Bom dia, eu sou Silvester Neto, eu tenho 32 anos, sou aluno do curso de formação cênica da Alfaiataria. Eu sou nascido e criado no Parolim, artista da cidade de Curitiba, e minha pesquisa surge muito dentro da cidade mesmo, essa coisa do cancelamento e visibilização da comunidade e da construção negra dentro da cidade. É muito legal que dentro do convívio, dentro do caminhar da minha pesquisa, eu tive contrapartida o próprio cancelamento, assim. Conforme a minha pesquisa foi andando, o meu foco de pesquisa era focar nas nomenclaturas e estruturas, arquiteturas, enfim, aqui de Curitiba, nas ruas de Curitiba, ou culturas invisibilizadas. E conforme a pesquisa foi andando e foi tomando um rumo mais concreto, eu diria, assim, eu fui transformando esse cancelamento para minha própria pele, assim, porque com o decorrer da pesquisa, da própria pesquisa, eu fui encontrando os empecilhos, algumas coisas que vieram de contrapartida com a minha própria pesquisa, assim, dessa coisa do cancelamento, da invisibilização. Então, para mim, agora o ponto de pesquisa tá como o meu corpo foge do cancelamento para falar sobre o cancelamento. Essa coisa da estatística sempre alcançar a gente e a gente foge da estatística, mesmo assim ela alcança. Enfim, tá meio num negócio assim. Eu tô falando bastante nos meus textos, nas minhas coisas, sobre Maria Águida, Voluntários da Pátria, que são pessoas que passaram por essa construção da cidade, assim como no Paraná todo, enfim, os tropeiros, que são figuras muito significativas para o rumo do movimento negro, assim, ou para o negro em movimento, né? Por que eu falo desses corpos? Porque esses são os corpos que foram apagados, assim, a cada um menino branco mandado para a guerra, 5, 10 meninos negros eram mandados num lugar. Então por isso que vem esse ponto de partida de pesquisa. Falar um pouco sobre isso, reverberar um pouco sobre isso. No andar da carruagem, assim, eu percebi que eu sou o próprio voluntário da pátria. Ao sair de casa, ao estar nos lugares, ao ocupar alguns lugares, ou tentar estar em outros lugares, em contrapartida de sociedade, rua, comunidade, enfim, e como passar com isso, com esses sentimentos e com esses atravessamentos para algumas coisas. Dentro da pesquisa também eu tive ajuda de alguns profissionais, eu tive ajuda da Isis Rosa, que ela é da editora Humaitá, junto com o Zelador Candeeiro, que eu li alguns livros, fiz algumas pesquisas sobre o decorrer e a construção negra no Paraná. Daí a gente falou da Lapa, falou de Paranaguá, além de Curitiba, assim. Tive ajuda também da Alessa Árticas e da Kisha, que são da comunidade de Baú, que a gente se reuniu para estudar corpo e alongamento e construção de performance. Também consegui conversar com o Conta Quilombola, né? O Conta, ele é o quilombola de Guarapava, do Quilombo Paiol de Telha. E a gente conversou muito sobre territorialidade e como
e como se expor, e como estar dentro de um território, e como se colocar dentro de um território, ou como lutar para se ter um território. A gente falou muito sobre a luta do Paiol de Telha e do Quilombo Paiol de Telha, desde as épocas das tendas de lona, de barraca, até agora deles estarem conseguindo um pouquinho mais de terra, e essa luta como fica da terra. E essa parada da territorialidade me pega muito pelo fato de eu ser periférico, morar numa favela e ter vários atravessamentos mesmo sendo uma favela no centro, Parolin é uma favela central, tem esse grande distanciamento, esse grande atravessamento, assim, que parece até que a favela é mais afastada, assim, tipo, região metropolitana, Coqueiros e Cercado, Butiatuvinha, não sei, parece até que é uma favela mais afastada, assim. Então por isso que eu quis trazer essa conversa de territorialidade, porque eu acho que ia abrilhantar bastante também a minha pesquisa. Dentro desse último mês, foi o mês mais difícil de pesquisa, assim. Foi o mês que eu tive mais atravessamento, mais empecilhos para estar pesquisando. Continuei minha pesquisa de casa, continuei convidando pessoas para ir na minha casa, fazer aquele coisinha do café e conversa, para que minha pesquisa não parasse, pedir ajuda dos meus colegas também, para que eles me ajudassem na coisa das últimas pesquisas, das últimas oficinas, para que eu não ficasse tão para trás e conseguisse ir junto, assim. Então foi bem legal esse último mês também, que eu contei com a ajuda das pessoas, parece que eu não tava conseguindo andar por mim mesmo e tive o puxãozinho das amigas, o que foi incrível, assim, que foi a potência do próprio coletivo dos alunos e estudantes aqui da formação cênica, assim, essa potência do ajudar e colaborar com a própria pesquisa, a pesquisa um do outro, porque as nossas pesquisas tem muita coisa que se resbala, muita coisa que atravessa uma outra, tipo, sei lá, áudio em off, não sei se pode falar isso, já um spoiler. Um áudio em off, enfim, algumas coisas que passam, essa coisa de retomada, essa coisa do grafismo, né? Que são coisas que se interlaçam dentro das pesquisas. E então acho que foi muito legal esse último mês dessa colaboração, assim. Que acho que era um desejo também desse programa, né? Que a gente tem as pesquisas individuais acontecendo, mas existe um grupo, né? De alguma forma existe uma coletividade criada, né? Para impulsionar, para dar respaldo, enfim, né? São as questões que vão surgindo no processo. Eu sou Noe Carvalho, sou uma pessoa afro-indígena descendo dos Pataxós e dos Krenaques. A minha pesquisa parte da vontade de mover o corpo, sendo um artista da voz, né? Eu sou cantor, compositor e instrumentista, e estar no teatro para mim é muito recente, né? Faz só 3 anos que eu tô no teatro, eu sou um neném, e eu tenho muita vontade de mexer o corpo, de mover o corpo na dança. Aproveitei muitas oficinas, né? De falar com o corpo, de escrever com o corpo, porque eu achava que era muito fácil por já dominar a questão musical, mas não é fácil, é difícil você se expressar através do corpo, através de movimento de mão. Para mim é muito mais fácil só pegar o microfone e cantar. E aí, nessa pesquisa, eu desenvolvi o meu corpo, mover, né? E os elementos que eu juntei, né? Que é o meu instrumento, o AB. Então eu toco bem pouco, eu canto bem pouco na minha pesquisa, eu falo mais e danço mais. A pesquisa Corpo em Retomada, que é o nome da minha pesquisa, ela parte dessa necessidade de comunicar um quase surto psicótico dentro da minha própria retomada, que é onde eu estou em contato com as folhas e como se as folhas falassem comigo e eu vivesse todo um surto até chegar no final e voltar para onde eu parei, como se tudo não passasse de um fruto da minha imaginação. Conto também com a ajuda do Irapuã, né, numa dança que a gente fez juntos a partir de uma pesquisa, e foi muito legal essa conexão, né? O Irapuã também é uma pessoa em retomada e a gente faço parte da pesquisa dele também cantando uma música na língua originária e ele faz parte na minha dançando. Foi um processo de entender, porque eu parto também de Ailton Krenak, da leitura, né, dos livros dele, de entender que sobre as ideias de adiar o fim do mundo, sobre como eu falo sobre a esperança, sem parecer clichê, porque as pessoas sempre pedem que pessoas como nós, pessoas indígenas, pessoas negras, a gente sempre fale do nosso sofrimento, né? Então, como que eu falo sobre a minha existência sem beirar ali a dor, só a memória de dor, porque tem muita memória de dor. Então, eu quero falar nessa pesquisa sobre o meu corpo ancestral, sobre os corpos que parecem comigo e sobre uma esperança, assim, que existe uma esperança, embora ela seja bem pouca,
quase como se fosse de um ponto de não retorno na humanidade, a gente ainda tem a esperança que é a nossa memória, né? A memória, ela é uma coisa que vai salvar a gente, né? A memória fotográfica, a memória corporal, a memória de texto. Então, o corpo em retomada parte desse registro do meu corpo, o que eu lembro fazer. E às vezes eu lembro de coisas que eu nunca aprendi, mas o meu corpo sabe porque ele tem uma memória ancestral. É uma digital, vai ficar para sempre em mim. Acho que é isso. Eu queria falar sobre outras coisas, sobre amor, sobre ser engraçado. Eu queria falar, talvez um dia eu consiga fazer isso. Mas no momento, como eu sou muito iniciante, ainda eu estou muito marcado com essas coisas, que é a necessidade de me comunicar através da arte, que não seja cantada. Então, acredito que o meu corpo vai falar por si só, assim, nas cenas. Com as músicas, com as danças e com várias vozes em off também. Bem, bom dia, eu sou Jaque Livre. Comecei recentemente também minha caminhada no teatro, mas já faz bastante tempo que eu sou artista da palavra. Comecei na literatura, na poesia e principalmente no movimento Isla Poesia. Eu organizo o Isla das Gurias, que é uma competição de poesia falada para mulheres e pessoas trans. E comecei a me descobrir no humor. Comecei a fazer algumas oficinas de palhaçaria e tenho gostado muito disso. E nessa pesquisa, né, na alfaiataria, tenho tido a oportunidade de me desenvolver mais nessa área e escrever também meu próprio roteiro, né, a partir disso, que tem sido bem desafiador, mas muito interessante. E a minha pesquisa, ela consiste numa metalinguagem, onde eu faço uma pesquisa com o próprio público, né? Então a minha pesquisa é sobre uma pesquisa. E eu preciso das pessoas para elas serem voluntárias e para a gente interagir e criar esse espetáculo em conjunto. Então é muito difícil eu treinar sozinha, mas tá dando certo. E consigo também de vez em quando a ajuda dos colegas para participarem, enfim. Mas a ideia, né, é que os experimentos, eles buscam investigar a cura. E em nenhum momento eu falo a cura do quê, né? Mas é meio que a cura através da própria loucura. E nessas brincadeiras eu vou descobrindo as coisas do cotidiano que mexem com as pessoas e que mostram também um pouco sobre a realidade social delas, né? Então, falo um pouco sobre a medicalização, né? Como a qualquer momento a gente quer sempre tomar um remédio para resolver os problemas e não apenas, né, julgando, não pode tomar remédio, mas como existe um excesso sobre isso, né, e não se olha para o verdadeiro problema, né, as verdadeiras dificuldades da vida, sociais mesmo. Também questiono essas terapias rápidas, imediatistas e até charlatônicas, né? Não sei se essa palavra existe, mas como os coaches, né? Que buscam uma cura através de coisas meio até ridículas, assim, a gente tira sarro disso. E trago um pouquinho de poesia também, porque eu acho que se não tivesse poesia não seria eu. Então tento trazer um pouco da poesia de uma forma mais divertida, mais dinâmica do que normalmente é feito, né, no que eu tô acostumada. E acho que o grande desafio é essa interação com o público, assim, de uma forma leve, divertida e que faça as pessoas, além de rirem, pensarem também um pouco sobre as coisas que estão sendo faladas ali. Eu tenho bastante experiência como mestre de cerimônia, então eu trago um pouco dessa dinâmica, assim, de fazer as pessoas responderem, de fazer elas se confundirem, né, de uma forma proposital. Tem sido muito desafiador, porque é uma coisa muito nova, mas eu acho que eu nunca fiz algo que é tão eu, assim, porque mistura tudo que eu já fiz na vida e um pouco mais. E tem sido muito legal, muito divertido mesmo, assim. Como esse programa de formação cênica da alfaiataria contribui para o aprendizado de vocês? Bom, pra mim ele contribuiu como uma forma, tipo... Ai, vai ser clichê falar isso, mas uma forma de formação mesmo, essa coisa formativa e
pesquisativa, assim, porque, enfim, a gente teve aula de dramaturgia com a Camila, teve aula com a Fanta, e elas trabalharam em coisas muito diferentes, assim, por exemplo. A Camila me trouxe uma luz, mas na escrita mesmo, foi ali que surgiram alguns textos, inclusive, da minha cena, da minha pesquisa. Ali que surgem algumas palavras que me consomem, que saem em contrapartida dessa luta, dessa pesquisa, enfim. A Corpo, ela trouxe esse corpo ativo, esse corpo potente, esse corpo que se movimenta em cena. Então, acho que, tipo, os cursos que vieram dentro da... Pra mim, né, a última formação eu não consegui fazer, que eu tava com problemas de saúde. Com a Kênia. Mas essas oficinas que eu fiz, assim, me escureceram a mente da forma em como levar a pesquisa mesmo. Essa coisa. As ideias saindo da cabeça e indo para papel, saindo da cabeça indo para o corpo, a experimentação das ideias que vem reverberando mesmo dentro da gente, assim. Então acho que os cursos auxiliaram muito nessa coisa do trazer as ideias pro real, pro agora, assim, para não ficar nessa coisa do ideia. Eu pensei em fazer, eu pensei em escrever. Não, então essas oficinas eram muito pra, tipo, ao invés de só pensar, não, faça, sabe? Enfim, a escrita não é uma coisa, tipo, de só inspiração, né? É uma coisa trabalhada. O corpo não é só inspiração, é uma coisa trabalhada. Então acho que vem muito dessa... Pra mim, as oficinas vieram muito nesse lugar, assim, do tirar do imaginário e botar no prático. Então acho que pra mim foram bem importantes. Principalmente a da Fanta, gente, eu não queria falar nada. A Fanta foi diferente. Total, concordo com o Sil. Eu aproveitei bastante as oficinas. Até fazer a oficina da Quênia, eu tinha uma ideia. E depois da oficina da Quênia, eu fui tipo... Ok, pra mim foi um grande rompante, assim. Eu não refiz o meu roteiro ou a minha pesquisa, mas eu alinhei muitas coisas. De entender que o meu corpo em cena, só o meu corpo em cena parado, com uma presença, ele já é uma cena. E eu, na minha cabeça, eu achava que eu tinha que virar estrelinha e dançar um funk em Velocidade do Creu, tipo, pra ser uma cena muito foda, assim. É porque a gente trabalha no imaginário, né? E, tipo, eu tenho que falar bonito, eu tenho que ser... E às vezes não, às vezes eu sou bonito só parado ali. Das imagens que a gente montou, né, que você fez a oficina também. Sim. E foi muito bom, assim, de perceber o corpo, do toque. Eu tenho problemas com toque, né? Às vezes, de ser tocado muitas vezes por várias pessoas, de respirar e entender os meus limites, até onde eu consigo sustentar uma cena, e com a Fanta entender também a limitação do meu corpo no dançar, porque é um outro tipo de dança, né? A gente tá mais próximo que a gente tem da Fanta aqui é a Kunta, maravilhosa, e Maracatu Aroeira, né? Que a gente faz a dança voltada pro afro-brasileiro, né? E ela já traz uma coisa lá da África pra gente que não tem descanso, entendeu? É tagaragá, tagaragá. E aí foi muito bom também. E na escrita, a Camila trouxe também essa questão, porque eu escrevo muita música. Eu sou compositor, não sei ser dramaturgo. Mas entendi que eu posso sim ser dramaturgo, porque a letra de uma música ela pode virar um texto. Né? Entender que eu posso quebrar ali a escrita no meio e escrever com as vozes da minha cabeça e pirar o cabeção mesmo e tá tudo bem. E tirar o que eu tô pensando ou criar uma coisa fictícia. Na verdade, uma das coisas mais importantes da Camila foi que eu não preciso ser sempre protagonista da história. Eu posso criar, assim como a Jaque criou uma história que eu super acreditei que era verdade. Então, como é que era o nome da menina? A Jéssica. A Jéssica. A Jéssica rendeu. E eu fiquei pensando, tipo, nossa, eu posso sim criar um fictício, por que não? Mas aí parte da narrativa que a gente estava tendo, né? De que eu tenho sempre que falar de dor, e de mim, e dos CIDs, e de ser uma pessoa afro-indígena, de ser um corpo gordo. Posso falar para além disso, né? Acho que eu aproveitei das oficinas de entender que o meu corpo, ele também é um corpo artístico. E muito mais do que isso, eu tive meu corpo muito respeitado nessas oficinas. Dentro de cada diferença, né? Sendo um corpo diferente. Fui muito respeitado, fui um corpo amado e querido. Foi muito importante. E
o tempo precioso, né? Quem é que tem tempo de fazer isso, uma oficina? Eu me senti, entre muitas aspas, privilegiada. Me senti, assim, honrado de poder estar aqui fazendo. Aproveitei bastante. E acho que eu concluí minha pesquisa depois da Quênia. Eu fiquei encantado por ela. Foi babado. Ela acabou comigo, assim, com o meu emocional. Nossa, assim. É fenomenal. Eu lembro de uma coisa bem legal que a Camila tinha falado, quanta coisa precisa ser escrita para que uma coisa se sustente, né? Sim. Eu gostei demais também, aproveitei muito todas as oficinas. Foram transformadoras, assim, e realmente ensinaram muitas técnicas, né? Então, coisas que a gente tinha mais habilidade, ou às vezes menos, e todas fizeram a gente crescer, assim, enquanto artistas completos, né? No corpo, na palavra, na composição. Mas eu acho que, pra mim, o meu maior desenvolvimento foi nesse desafio de fazer algo, entre muitas aspas, sozinho. Porque apesar, né, da gente ter muitas mediações, inclusive, né, com a orientação de vocês, e sem isso também não seria possível, né? Mas a gente fazia uma oficina, aprendia um monte de coisa, e daí se encontrava no dia seguinte aqui, num espaço vazio. Você, né, eu e minha própria mente cheia de ideias, porque eu sou uma pessoa que tem ideias demais até, e precisa organizar tudo isso que foi aprendido e elaborar todo esse conteúdo adquirido, o que é o maior desafio, eu acho, né? Porque a gente acaba, né, fazendo as oficinas e aprendendo, mas depois, tá, e agora como que eu organizo tudo isso? E eu sou muito acostumada a fazer coisas coletivas, né? Então, já fiz peças coletivas, já fiz várias apresentações, sempre em grupo, onde a gente cria junto. E daí, se deparar com eu e minha solidão, e as vozes da minha cabeça, e tipo, não, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que criar e desenvolver. Isso foi muito legal de ver que é possível, que eu consigo, né? E sempre aprimorar, e sempre mudar, e ver as possibilidades diferentes. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais tenho, assim, curtido é ter essa possibilidade de ter todo esse apoio para, no fim, eu criar algo meu. Eu vou pegar um gancho que você estava falando da orientação, vou pular para essa. Como que vocês veem esse processo das orientações, né? Que papel isso teve dentro da trajetória de vocês, dentro do programa? Bom, pra mim a orientação foi mais uma coisa do costurar ideias, ou tipo, escurecer ideias mesmo. Porque daí era isso, assim, eu tive um pouco de facilidade para escrever. Não vou dizer facilidade, calma, deixa eu reformular isso. Mas enfim, as ideias vinham bastante na cabeça, mas vinham só ideias, assim. Eu acho que as orientações serviram para costurar, tipo, ó, tem isso e tem esse caminho e esse caminho. Tem um outro caminho que você pode seguir também. Ou como alinhar esses caminhos, assim. Tipo, sei lá, a cena já tá com uma dramaturgia legal. O que a gente pode fazer para além dessa dramaturgia? Ou a cena tem um corpo legal, agora para além do corpo. Então foi muito, não dado direções, assim, mas dado novas alternativas para esse leque de possibilidades que a gente tem dentro dessa construção. E daí eu acho que esse costurar ideias... que eu lembro muito do que uma coisa que a Jana falou, na real. Que essa coisa... me esqueci tudo, gente. Lembro muito dessa coisa que a Jana falou, dessa coisa do corpo e arquitetura corporal. Eu acho que foi o que mais me pegou, assim. Que eu já sou um artista da dança, né? E daí como, tipo, o meu corpo estar presente, ter essa montagem do corpo e um corpo legal em cena, e não necessariamente ele esteja dançando o tempo todo, ou esteja, enfim, então acho que foi essa coisa do pegar o que eu sei, o pegar o que eu aprendi, juntar, e ele vem a orientação para dar uma costurada nisso do que eu aprendi, do que eu já sei e do que eu tô colocando dentro da pesquisa, assim. Pra mim a orientação funcionou meio assim. Eu gostei muito das orientações, eu acho que de todas, assim, consegui participar, porque todas me deram alguma coisa muito significativa para seguir, assim. Ou era, sei lá, uma arquitetura corporal, ou era uma cena que já estava legal, mas pode prestar atenção mais na dramaturgia, ou, enfim, pequenos detalhes, assim, que a gente não consegue ver sozinho mesmo.
Eu acho que foi, tipo, também a orientação também funcionou como uma direção, vamos dizer assim. Porque ela, tipo, foi deu até algum significado para algumas coisas, assim, nomeando algumas coisas, sabe? Sei lá, Tesseract, o corte rápido, sabe? Então acho que a orientação veio para nomear algumas coisas, assim, algumas coisas que estavam muito no... Caraca, o que fazer? É isso. Então acho que para mim funcionou mais assim a orientação. Eu curti muito todas as orientações. Acho que foram minhas partes favoritas. Veio pra costurar mesmo. Pra pegar os... Costurar e também tirar a agulha e o papel da mão, né? Falar, não. Pra dar um direcionamento, assim. Eu tava muito perdido, né? Nas minhas coisas, assim, porque tem muitas ideias na cabeça. E aí, a Carmen sendo uma artista profissional da dança, você sendo uma artista profissional do teatro, vocês já sabem o que fazer, né? Tipo, olhando pra gente. É muito massa porque vocês não falam sem, sabe, sem dó. Fala sem dó. Papo. É papo reto. Não, eu prefiro trabalhar assim. Sem massagem. Sem massagem na mensagem, entendeu? É papo, tipo, tá horrível, tá incrível, tá lá. Sabe? Tipo, fala. Importante também. Porque a gente tá acostumado, às vezes, as pessoas passar pano, né? Tipo, ficar lá puxando o saco. Porque é incrível. Não, tá horrível, mano. O que você tá fazendo? Que é isso? Não, tô mandando a real. É mais no lugar até de... Acho que você tá se enganando, né? Isso! Não é me enganando. Não é um lugar de julgamento, é um lugar de tipo, o que você tá fazendo? De preocupação, assim, né? De tipo... Acho que até numa cobrança mesmo, sabe? De tipo... de botar o pé no chão. Tipo, você tá tendo o seu tempo pra aproveitar, pra fazer a pesquisa. O que você tá fazendo com esse tempo, Noi? Reverberando depois da última orientação, eu fiquei tipo, cara, o que eu tô fazendo, né? Tem muitas ideias, tô aproveitando, mas... E aí, você deu aquele exercício lá dos 15 minutos de fazer, de desmaiar e gritar e não sei o que. Eu falei, meu Deus, como é que eu trago isso pra cena? Como que eu uso essas orientações a meu favor? E aí, é respirar fundo e, tipo, filtrar também, né? Todas as ideias, né? Eu recebi várias orientações de que eu falava, não, nada a ver. Isso não faz parte de mim, né? Tipo, de ser engraçado. Fiquei pensando várias vezes sobre isso, mas eu não consigo dar esse texto bêbado, por exemplo. Fingindo, né? Ou rindo. Mas eu entendi o que você quis dizer. Aí depois disso eu fui passar várias vezes o texto com várias entonações. Tipo, rindo, chorando. Tipo, acho que é o costurar mesmo e tirar a agulha da mão. E talvez às vezes não precisa costurar. Pode ser um momento em silêncio. Sem voz em off, sem falar. É uma cena. Eu acho que, por ser um solo, pesou um pouco, porque, né, como todos nós aqui, o Sil já fez trabalho sozinho, né, dançando solo. Mas acho que com a Jaque, assim, me identifico na questão de fazer trabalho juntos, né? Eu comecei no teatro já fazendo com várias pessoas. Então, como é que eu penso a partir da minha própria cabeça, sem ter um diretor ali me dirigindo? Aí a orientação entra nessa parte de direção mesmo, de dar a direção, de não deixar a gente viajar muito, mas também vocês deram muita autonomia pra gente, né? Tipo, façam aí o que vocês estão pensando e a gente vai estar aqui pra dizer ok, ou tipo, não, tá horrível. Mas é isso, foi importante a orientação, porque a gente chega aqui de uma forma, assim, muito bem o que fazer, né? Pra onde ir, assim, dentro de uma pesquisa. Às vezes até sem saber o que é uma pesquisa, né? A Jaque tá fazendo uma pesquisa dentro de uma pesquisa. E é muito ótimo. Sobre uma pesquisa. É sobre uma pesquisa. Foi um bom direcionamento, uma boa orientação. Saí daqui formada. Continuamos em formação, né? Lógico. Eu também acho que teve muita autonomia. Oh, meu Deus. E isso é um pouco desesperador ao mesmo tempo, né? Porque acho que a vontade que a gente tem é de... Pelo amor de Deus, me ajude um pouco mais. Diga o que eu faço, como eu me movo, quais são os passos, quais palavras, né? Mas é exatamente essa autonomia que também faz a gente se desenvolver com bons exercícios, com boas ideias, com bons pitacos, assim, mas junto com essa autonomia que faz a gente se desafiar. Mas pra mim a orientação foi tudo, porque era meu público, né? Eu precisava treinar a apresentação por ela ter a interação com o público e eu quase todos, né, os dias que eu vinha ensaiar sozinho,
fica muito difícil de saber qual que vai ser a reação, o que que vai fazer, o que que vai ser engraçado, o que que as pessoas vão ficar chocadas, em que momento que as pessoas, né, talvez abaixam um pouco a atenção, em qual momento é mais divertido, eu não sei, não sabia, então eu precisava também de pessoas, e pessoas críticas que vão falar o que acharam, que vão ser sinceros, né, como o Noe falou, que vão falar, ué, isso aqui meio nada a ver, né, ou até uma coisa que me marcou bastante, acho que a Jana falou, por que tem que ser o tempo todo engraçado, né? Daí isso também fez mudar bastante a minha apresentação e eu saí um pouco dessa coisa de ter que, parece que desesperadamente, fazer todo mundo rir o tempo todo. Não, vamos também fazer pensar um pouco, não precisa rir o tempo todo. Então foi muito necessário, porque a minha apresentação precisava de uma mediação. E eu criei essa ideia de fazer uma pesquisa sobre uma pesquisa nessa necessidade também de querer saber o que as pessoas estavam achando sobre o que eu estava fazendo. Então eu sinto que, na verdade, eu fiz várias vezes a apresentação. Não vai ser no último dia que eu vou saber o resultado, que eu vou saber o que dá certo e o que não dá certo. Todas as orientações eu soube um pouquinho do que eu tenho que melhorar como artista, para onde eu tenho que ir, o que também me faz sentido, né? Por que eu estou fazendo essa pesquisa sobre saúde mental, querendo ou não, sobre questões da sociedade, enfim. Foi tudo, assim, a orientação foi a própria pesquisa, eu acho, de uma certa forma, né? Esse conjunto das coisas. Acho que é legal só contextualizar que as orientações também, na sua grande maioria, foram coletivas. Coletivas, Então vocês também puderam compartilhar da pesquisa de todo mundo, dar também as suas visões, feedbacks, que acho que isso também foi bem importante. Né? Totalmente, para mim, foi tudo. Foi o que conectou também, né? A gente poder falar depois mesmo, chegar e conversar sobre as pesquisas. Foi o que bem conectou a gente, assim. Foi o que deu até o traço de algumas pesquisas, tem algumas coisas muito comuns, assim. Porque graças à orientação e às conversas, depois a gente foi perceber que a pesquisa, pelo fato de estar numa mesma pesquisa, né? Tinha muita coisa que se entrelaçava e muita coisa que, tipo... Cara, parece que é a mesma cena. Não, mentira, exagera. Mas muita coisa muito unida, assim. Tipo, a orientação, tipo, iluminou muito nisso, assim. Escureceu muitas ideias. A gente até teve um primeiro encontro, inclusive, né? Com todos os formandos, os bolsistas. E foi muito louco, assim, que a gente fez várias dinâmicas que a gente foi se conhecendo, assim, jogos. E ela, toro! E tendo ideias, loucura, né? E tendo ideias, assim, foi muito gostoso.